Eu tô quase arrumando uma daquelas mochilinhas aqui, viu, Valentim, para estar pregando aqui, tomando água aqui. Esses 2 copinhos aqui não vai dar nem pro início aqui. Gente, Gênesis 13, quem for encontrando, dá um sinal aí. Aleluia. Aí, ó. Conferindo a luz aqui. Gênesis 13. Assim que você encontrar, curva a sua cabeça, para a gente orar antes. A parte mais importante do culto, irmão, é a palavra. Porque a gente já ofereceu tudo que a gente tinha para oferecer na adoração. A gente já fez o nosso sacrifício na oferta, no dízimo. Mas a palavra é quando você se cala e Deus fala. A palavra é quando o Senhor entrega para nós um recado. É quando Ele entrega a direção. E nessa noite, Espírito Santo, junto com a tua igreja, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos compreender, Senhor, o que o Senhor tem para nós essa noite. E junto com a tua igreja, Senhor, nós fazemos essa oração, dizendo: Senhor, domina sobre o nosso espírito. Que o teu Espírito Santo seja capaz de iluminar todo o nosso entendimento, esclarecer a nossa mente, para que possamos compreender a bondade da tua palavra. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus. Não, bem forte: Senhor Jesus, fala comigo. Nesse mesmo espírito, em Gênesis, no capítulo 13, a palavra de Deus diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Quem está aqui comigo? Verso 8: então Abrão disse a Ló, escute só: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vou ler de novo isso aqui. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11. Ló escolheu, diga Ló. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Agora o verso 13, bastante atenção. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O verso 13 de novo.
os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Irmãos, hoje é o culto da família. E quando a gente fala em família, se tratando da Bíblia, é muito difícil falar em família e não se lembrar de Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa de uma família incrível. Descendentes como a areia da praia. Uma promessa de Deus que a sua descendência, a sua família seria impossível de se contar. Então não tem como você falar de família, irmão, não se lembrar dessa história. Só que o que é mais interessante quando você começa a falar sobre Abraão e a família dele, é que Abraão, antes de ser chamado por Deus, ele estava no meio dos seus parentes. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio da sua terra e do meio dos seus parentes. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Entre nós aqui, irmãos, nós vamos encontrar pelo menos 2 tipos de pessoas aqui nessa igreja. Existem pessoas que, no decorrer da sua vida, você escolheu o que ia fazer da vida. Uns escolheram casar, outros escolheram fazer uma determinada faculdade, outros escolheram a sua profissão. Algumas pessoas aqui escolheram logo cedo como ia tocar a sua vida. É assim ou não é? Então, algumas pessoas, elas escolhem o caminho que elas vão seguir. Entre nós aqui, nós temos pessoas assim. Você que escolheu a vida que você está levando aí, o trabalho que você tem, o casamento que você tem. Amém ou não amém? E de outra maneira, nós temos pessoas que fizeram o que tinha que fazer. Elas não tiveram escolha. Elas se depararam com alguma circunstância na vida que foram impulsionadas a seguir aquele caminho. Elas se depararam com uma necessidade, elas se depararam com uma circunstância que ela não teve escolha, ela teve que ingressar naquele trabalho. Está entendendo aqui ou não? Pessoas que não tiveram escolha, tiveram que optar por aquilo. Outros escolheram a sua aptidão. Já outros não tiveram a oportunidade de escolher e simplesmente ingressaram na vida da forma como a vida aconteceu. Amém ou não amém, irmãos? Eu quero um sinal que você está aqui essa noite. Aqui dentro dessa igreja, essa noite tem pessoas aqui que escolheu o caminho. Escolheu bem planejado, um casamento bem planejado, sabe, vamos ter um filho agora, planejou. Mas teve pessoas que simplesmente aconteceu, foi uma circunstância. E dentre essas 2 classes de pessoas que nós estamos falando aqui essa noite, e que provavelmente você se encontra, a sua vida tem se desenrolado ou se embaraçado por causa disso, ou das suas escolhas, ou das circunstâncias que aconteceram. Eu estou olhando para um homem chamado Abraão, que ele tinha uma profissão. Abraão tinha sua crença. Deus, o dia que chamou Abraão, ele não chamou Abraão porque era um homem de Deus. Não, Abraão, você pode observar aqui que ele aqui, ainda Deus está chamando ele de Abrão, não era nem Abraão. Abrão significa pai elevado, aquele que consulta as estrelas. A religião de Abrão, ele era astrólogo. Ele olhava, ele consultava, ele sabia os tempos, os anos, as épocas, ele premeditava o que ia acontecer através das estrelas. Por isso que quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, ele fala: agora você vai ser pai, não elevado, mas pai de multidões, pai de nações. E Deus usa a mesma linguagem, ele fala: você conhece muito sobre estrela, né, Abraão? Você conhece muito sobre olhar para os astros, e eu vou dizer para você, tente contá-las, porque assim como você está tentando contar aí, e é impossível, assim será a sua descendência, a promessa que eu tenho na sua vida. Quem está aqui comigo? Abraão foi este, irmão, ele tinha uma profissão, mas Deus apareceu em um certo momento na vida dele e falou: ei,
sai daí do que você está fazendo, sai do meio do seu povo, do meio de sua parentela. A verdade é que Deus fez uma confusão, uma bagunça na vida de Abrão, uma bagunça que talvez ele não entendia, uma confusão, uma mudança tão forte naquele momento na vida dele, que ele mal imaginava, irmão. Foi desestruturar a família aparentemente. Quem está aqui? Ele não entendia o propósito de Deus, irmão, mas Deus tinha um propósito extraordinário na vida dele, e você conhece. Só que a Bíblia fala que um tal de Ló. Quem que era Ló, irmãos? Ló era sobrinho de Abraão. Ele era filho de Arã, que era irmão de Abraão. Ló, ele tinha um apego muito grande no seu tio. E quando ele estava acompanhando ele também tinha riquezas. Ele tinha uma referência. Ló decidiu andar sobre a sombra da unção de Abraão, porque ele sabia que Abraão era agora um grande homem de Deus. Ele estava vendo as promessas, ele estava vendo a fé, ele estava vendo as coisas acontecendo, irmão. E eu acho muito bonito nos dias de hoje, irmão, quando a gente tem uma referência. Todos vocês aqui têm alguma referência na sua vida, e que provavelmente influenciou nas escolhas que você já tomou. Talvez alguns aqui, a sua referência foi seu pai. Talvez ele foi um espelho para você. Talvez você se pareça com seu pai. Outros foi a mãe. Outros foi talvez o primeiro patrão. Outros aqui talvez tenham uma referência de um grande pregador. E é muito importante a gente ter uma referência. Ló, ele olhava para Abraão e ele falava: eis aí a minha referência, eu quero andar debaixo da unção desse cara. E a Bíblia fala, irmão, que ele começou a acompanhar Abraão. Olha aqui para mim, irmãos. Abraão tinha uma promessa extraordinária de Deus, só que não incluía Ló. Não incluía Ló. Olha aqui. Existem promessas na nossa vida, irmão, que Deus nos fez, mas que algumas pessoas que nos cercam não estão nesse propósito. Você consegue pensar em alguém? Existem promessas na minha vida e na sua vida, que são promessas de Deus, é uma direção de Deus, mas você precisa tomar muito cuidado. Eu estou falando de dois lados aqui, tanto do lado de Abraão, em aceitar Ló como acompanhante. Deus tinha dito para ele sair do meio dos parentes. Quanto Ló, que olhava para a referência que era Abraão e falava: cara, eu quero andar com esse cara. A igreja, irmão, estou falando sobre esse assunto porque nós, não somente como família, mas como cristãos, nós temos muitas pessoas que nós admiramos. Nós temos muitas pessoas que nos admiram. Tem muita gente em volta da gente, tanto que te admira quanto você admira. Só que a grande questão, irmão, é se tais pessoas estão debaixo da promessa que Deus fez, do propósito para qual você está aqui, o propósito para qual você tem buscado ao Senhor. E só para você entender o que aconteceu, Ló, ele estava tão focado em andar sobre a unção de alguém, sabe? Ele estava querendo andar na sombra de Abraão de uma tal forma que ele esqueceu que Deus tinha um propósito tremendo na vida dele. A Bíblia deixa claro, irmãos, que Ló era um homem de Deus. Quando ele se alojou em Sodoma e Gomorra, lá naquela cidade perversa, a Bíblia diz que todos os dias Ló se incomodava com o pecado daquele povo perverso. Ele estava ali no meio, ele levou a família dele para lá, mas o coração dele estava em Deus. Só que ele não entendeu que o propósito de Deus para a vida dele não era aquela cidade. E por que ele errou, irmãos? Porque quando a gente admira demais o homem, quando a gente admira demais um pregador, quando a gente admira demais alguém humano, quando a gente admira demais alguém aqui na terra, que aparentemente está dando certo, mas você não consultou a Deus se é o mesmo propósito, você corre o risco de seguir essa pessoa até o dia de dar um problema. E o dia que der um problema, você vai estar tão perdido quanto Ló. E no momento de você escolher a sua direção, você pode correr o risco de fazer o que ele fez, olhar com os olhos humanos.
Abraão falou: Ló, olha para o lado, olha para o outro. Aonde você quiser ir, você pode ir que eu vou para o outro lado. Por que Abraão falou isso, irmão? Abraão olhou para um lado, estava as Campinas do Jordão, aquela coisa linda que Ló escolheu. Mas era uma cidade perversa, era uma cidade de pecado, era um lugar que ele ia levar a família dele, as crianças iam se corromper. Era um ambiente, um ecossistema contrário à fé dele e o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas ele andou tanto tempo na sombra de palavra humana, de conceito humano, de direção de homem, não consultava a Deus. Enquanto Abraão fazia sacrifício, ele estava se alegrando com a prosperidade que ele estava tendo debaixo da unção de Abraão. Quem está aqui comigo, irmãos? Você está entendendo o nível dessa palavra? Eu estou dizendo que pessoas que andam sobre sombra de unção, de glória de outros. Tem muita gente que está se vivendo, irmão, na igreja, mas a unção que ele se alimenta é a só do outro. Ele não tem vida de oração. Ele não tem o rema de Deus, ele não tem a palavra revelada de Deus, ele não tem unção própria, ele anda debaixo da unção da palavra de outros homens, e um dia, irmão, o homem cai, um dia o homem erra, e aí você está sem direção, e vai fazer o que Ló fez. Pastor, o que aconteceu de tão terrível? Ló foi para uma terra de gente perversa, ele tinha um monte de criança, tudo criancinha. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, porque eu acho que todo mundo aqui conhece essa história. As filhas de Ló já eram adolescentes. E quando saiu depois daquela destruição, você conhece a história. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ela morreu naquela situação. Ló saiu de lá, pela misericórdia de Deus, arrastado por anjos. Mas quando ele estava exausto, depressivo pela decisão errada que ele tomou com os olhos humanos, as suas duas filhas se deitaram com ele. E disseram: agora meu pai não tem homem, descendência de homem, vamos nos deitar com o nosso pai. O que elas aprenderam lá em Sodoma e Gomorra? Olha a educação que foi promovida por causa de uma decisão olhando aquilo que a aparência tinha de bom daquela cidade. Não, vamos para aquela cidade, eu quero fazer esse tipo de trabalho, sabe, vai ter uma prosperidade. O dia que os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, irmãos, Ló estava à porta da cidade. Você sabe o que significa isso? Quem se assentava na porta da cidade era governante. Era quem tomava conta de decisões importantíssimas. Ló, ele cresceu absolutamente naquela cidade, absurdamente naquela cidade, e ele tinha uma posição de honra e de valor lá dentro. Ele prosperou como ele queria, mas a família dele fracassou. Irmão, você pode prosperar, você pode ser uma pessoa rica, você pode ter um monte de coisa na sua vida, mas se a nossa família fracassa, se os nossos filhos fracassam, nenhum sucesso suprirá isso, irmão. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. A descendência de Ló foram os amonitas e os moabitas. Que depois dessa descendência aí, irmão, dessas duas filhas que se deitaram, os amonitas e os moabitas lutaram a vida inteira contra o povo de Deus, e depois Deus destruiu esse povo. Por causa de uma escolha errada, irmãos. Olha aqui para mim, qual é a sua referência? Sobre a sombra de quem você tem andado. A palavra de Deus diz para você andar sobre a sombra do Onipotente. No esconderijo do Altíssimo. Tem muita gente que está vivendo, irmão, se alimentando das migalhas de unção, de homem de Deus, de palavra de não sei quem que ora. Irmão, a gente está admirando um homem. Jesus precisa ser admirado. É Jesus que precisa ser seguido. Só que eu vou contar uma coisa muito forte aqui, e eu quero que você olhe aqui. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente, irmão, que conheceu Jesus no meio do caminho como Abraão. E Deus chamou você. Chamou. Falou: vem, Joás. Vem, Ricardo. Só que tem pessoas que não entenderam o que é o chamado de Deus. Não entendeu. Porque tem pessoas que vieram para a igreja, buscar ao Senhor, e ele fala assim para Deus. Olha o princípio que eu estou ensinando. Ele fala assim: Deus,
Eu tenho umas coisas aí, eu estou resolvendo uns negócios, eu tenho aquilo ali, Senhor, eu tenho um plano ali, eu tenho um sonho ali. Vem comigo. Abra sua Bíblia comigo aí, rapidinho. Quem está aqui, amém? Quem está aqui, dá glória a Deus. Abra em João, capítulo 12, verso 26. Tem gente dizendo, Deus, eu tenho um monte de negócio aí para resolver, Senhor. Eu estou aqui na igreja, eu sou crente, eu sou batizado, eu sei. Eu sou uma bênção. Eu tenho uns negócios aí para resolver da minha vida e eu quero que o Senhor vá comigo resolver esses negócios. Qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum. Tem como pôr no data, não? João, capítulo 12, verso 26. Aí, ó. Olha o que está escrito aqui. Quem me serve precisa... Não, fala mais alto. Precisa... Não, mais forte. Precisa... E onde estou, onde quem está? Deus está. Onde Deus está, o meu servo também. E aquele que me serve, meu Pai. Então, peraí, mudou tudo. Não é Deus, eu tenho um negócio para resolver, o Senhor vem comigo? Não, não é isso. Ele falou, aquele que me serve precisa. Não se trata de Deus estar onde você quer estar. Se trata de você estar onde Deus quer que você esteja. O problema é que nós estamos fazendo errado, as coisas estão dando tudo errado, porque o nosso comportamento é o de Ló. Ló imaginou o quê? Eu sou um homem de Deus, eu sou um cara de oração, você acha que eu vou me corromper em Sodoma e Gomorra? É claro que eu não vou. E de fato ele não se corrompe, você percebe que ele não se corrompe. Mas a decisão que ele tinha tomado foi essa. Eu estou olhando pelos olhos naturais. Eu vou pôr a mão e Deus vai me abençoar. Porque eu sou um homem de Deus. Se ele tivesse consultado a Deus, se ele tivesse buscado ao Senhor, ele tinha escolhido um outro caminho. Que aparentemente aos olhos era um deserto, não tinha tanta comida assim, não era um lugar muito favorável. Deixa eu te falar que lugar é esse, irmão. É quem está firme nos pés de Deus. É quem escolhe ser fiel ao Senhor na sua capacidade, na sua força. É escolher aquilo que é certo. É procurar fazer o melhor de si. Mas na primeira oportunidade, o que ele fez? Ele escolheu errado, porque ele queria que Deus fosse com ele para os negócios dele e Deus abençoasse. Mas quem é chamado, irmão, para servir a Deus, ele não tem esse negócio de Deus, vamos comigo, Senhor. O servo diz, Senhor, onde que o Senhor quer que eu esteja? Lembra que eu disse que muitos de vocês aqui escolheram o que fazer? Olha para mim, irmão. Pedro tinha escolhido. Ele era pescador. Sabe o que Davi escolheu? O que Davi era, irmão? Pastor de ovelha. Era ou não era? Pastoreando as ovelhas do papai. Só que o sonho de Davi era ser guerreiro, igual os irmãos. E aí ele ficava jogando pedra, imaginando ele na guerra. Era assim que era. Deus chamou Davi para guerreiro, irmão? Era isso que era o plano de Deus? Não foi. O sonho de Davi era ser um grande guerreiro. O dia que os irmãos dele foram para a guerra, ele ficava, pai, deixa eu ir também, pai, eu quero ir. Eu falei, não, rapaz, você vai cuidar de ovelha. Propósito seu não é esse, não é guerreiro, não. Mas ele queimava de vontade de ser um guerreiro, guerrear, ir para a guerra. Davi foi para a guerra muitas vezes, mas Deus não chamou ele para guerreiro, irmão. Deus chamou ele para adorador, Deus chamou ele para governo, Deus chamou ele para coisas maiores. Tem pessoas aqui, irmão, que você tem talento. Davi tinha talento, irmão, ele acertou de primeira, tal, na testa do goleiro. Ó, talento abençoado. Moisés também abandonou, sabe, o Egito e se tornou pastor. Até o dia que Deus cruzou o caminho dele, falou, Moisés, você agora é um libertador, você agora é legislador. Mudou tudo. Deus, quando entra no caminho de alguém, irmão, não se trata de Abraão agora, ou Moisés, ou Davi, fala, Senhor, agora eu sou guerreiro, você comigo aqui, que eu quero fazer minha vontade, o Senhor vai comigo onde eu for. Moisés falou, não, eu não quero mexer com esse negócio, não, eu quero ser pastor de ovelha. Não é isso, irmão, quando Deus cruza o seu caminho, é Ele que diz para onde é que você tem que ir. O problema é que tem muita gente que quer escolher, e aí a vida está dando errado e ele não entende.
Ele fala, mas eu sou um homem de Deus, eu dou o dízimo, sabe, eu tenho uma vida ali de oração, o que está acontecendo, meu irmão? Perceba se é Deus que está tentando te seguir, ou é você que está seguindo a Deus. Porque Jonas também escolheu. Deus falou, eu quero você em Nínive. Ele falou, mas Senhor, eu vou para Tarso. O camarada era profeta, queria ser marinheiro. Não, eu acho que é marinheiro, irmão, que ele queria ser, porque 4.000 quilômetros de Nínive. Tarsis ficava a 4.000 quilômetros, irmão. Ele entrou no navio e falou, vou dormir 4.000 quilômetros. Tranquilo aqui, sossegado, vou... Funcionou não, irmão? Diga, não funcionou. Por quê? Porque ele queria que Deus Você tem que seguir a Deus. João capítulo 8, verso 12, rapidinho. O que é que cegou, irmão Ló? As nossas ambições nos cegam. Irmão, talvez hoje você não está conseguindo viver intensamente dentro da presença de Deus, porque as suas ambições estão ao contrário do que Deus tem para a sua vida. Tem gente que Deus dá riqueza, irmão. Tem gente que Deus coloca numa alta posição. Ele é dono do ouro e da prata. Tem pessoas que Deus não vai colocar lá. E às vezes não vai colocar lá exatamente por causa do seu coração, da inclinação, do seu anseio. O texto está dizendo assim, ó. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem nunca andará em trevas. Quem segue Jesus, irmão, não cai em buraco. Quem segue Jesus não erra a direção. Por quê? Porque é Ele na frente e você fazendo a vontade de Deus. Mas terá a luz da vida, a palavra de Deus diz. Agora, Lucas capítulo 14, verso 26 e 27. Quem está entendendo a mensagem, irmão? Então pergunta para a pessoa que está perto de você assim, ó. Você está seguindo Deus ou você quer que Deus te siga? Aí você fala assim, cuidado que tem bimboca que Deus não entra não. Cuidado com o caminho que você está escolhendo, porque Deus fala, não, eu não vou não. Aí eu não vou não. Aleluia! Que isso, pastor? Essa palavra domingo, irmão, dia da família. Ó, Lucas capítulo 14, verso 26. Olha o que Jesus falou para você o dia que Ele cruzou seu caminho. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, quem tem pai aqui dá um glória a Deus? Quem já teve pai dá um glória a Deus? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, quem tem mãe? Você ama sua mãe ou não? Então dá um glória a Deus, irmão. É a mãe. Que é isso, negando a mãe? Sua mulher, ei, se não dá um glória a Deus agora bem alto, irmão, vai dar B.O., hein? Quem ama a mulher e dá um glória a Deus? Você vai apanhar, chegar em casa. Olha só, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O evangelho não mudou, irmãos. Nós estamos tentando negociar com Deus coisas inegociáveis. Não tem como servir a Deus, dizer, olha, eu sirvo a Deus, se existem outras coisas na frente da sua vida que são mais importantes para você do que o zelo pelo chamado de Deus na sua vida, o zelo pela vontade de Deus na sua vida. Aí está tudo embaraçado, o trem está tudo lascando para todo lado, e a gente, eu não sei o que está acontecendo, pastor, o devorador. Devorador. Olha o devorador. Vocês mudou por quê? Ah, tá. Pode mudar. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É que a gente gosta daquela parte do versículo que fala assim, ó, vinde a mim. Jesus falando, vinde a mim. Só que tem uma que ele fala assim, vinde após mim. Quando você vai após ele, tem um tal de uma cruz para carregar. O que é a cruz, irmão? Deus não quer que você carrega peso, não. Tem gente que pensa que é o fardo do pecado. Não, Jesus pagou seus pecados. Sabe o que significa cruz, irmão? Renúncia. É o dia que Deus cruzou a sua vida, você decidiu agora ser servo de Deus. Agora, para onde Jesus foi, eu vou. Por que você tem que carregar a cruz? Porque Ele foi para a cruz.
A cruz representa, essa cruz que você carrega não representa que você vai chegar lá e vai vencer. Jesus já venceu. Essa cruz representa que você agora não é dono mais de si mesmo. Irmão, quem está pendurado numa cruz, ele está pendurado numa cruz. O apóstolo Paulo falou assim, ó, já estou crucificado com Cristo, mas ele não estava fisicamente, ele estava mentalmente, espiritualmente. E ele fala, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais, Cristo vive em mim. Ele está dizendo, eu sigo Jesus. Não é Jesus que está seguindo, é onde eu quero pregar, é onde eu quero fazer, é o ministério que eu quero atuar. Tem gente que quer escolher na igreja, irmão, o que quer fazer. Ah, meu irmão, você está querendo que Jesus te apoie no que você quer fazer. A pergunta é, o que Deus quer que você faça? E até onde eu sei, servir é um dos melhores lugares, irmão, para se estar na presença de Deus. Se você não sabe, pastor, não sei onde é o meu lugar, então começa a servir que você descobre. Acabou o fundo, você ficou mais triste, parece. Bata no peito assim, ó. Diga assim, eu preciso servir até eu descobrir qual é o meu grande e extraordinário chamado. Pastor, eu quero ser igual Elias, igual... Irmão, Elias foi usado um dia, sabia? Deus preparou Elias a vida inteira para ser usado um dia. Por que você está com pressa? Por que você está tão afadigado, querendo, sabe, que as coisas aconteçam assim? Você tem que entender o seu lugar em Deus, irmão. Cada um Deus chama para uma coisa extraordinária, específica, uma vez na vida, talvez. Mas eu quero saber se o dia que você estiver lá, de frente ao propósito que Deus sonhou com você, o dia que estava te criando, te formando no ventre, Deus esperando aquele dia para você acertar o alvo, você ficou distraído, querendo caçar um lugar. Você tem que estar pronto para o dia de Deus na sua vida, irmão. Para a hora extraordinária da sua vida. Tem gente que Deus usa todo dia, tem gente que Deus vai usar uma vez. O dia que Deus decidiu usar Elias foi uma coisa louca, irmão. Fogo desceu do céu, foi uma loucura toda. Pastor, mas isso durou tantos meses, tantos anos. Tudo foi parte do processo. A vontade de Deus é que Elias estivesse lá no lugar certo para profetizar e destruir aquele propósito, aquela religião pagã. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? João Batista, Jesus falou que ele era o maior nascido de mulher. Eu não vi ele curar. Eu não vi ele fazer nenhum milagre. Sabe o que ele fez, irmão? Batizava a gente. O cara que batizava o povo. Ruim de mensagem, ruim de pregação daquele tanto. Só tinha a mesma coisa, arrependeu. O povo ia lá assistir ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Você tem um lugar preparado antes da fundação do mundo para a sua vida. E se você estiver andando, olha para mim, se você estiver andando debaixo da sombra do que está acontecendo na vida do outro, esperando da unção do outro, esperando que o outro ore, esperando que o outro conheça, você vai errar o dia da decisão na sua vida. Está precisando entender isso, irmão. Para finalizar aqui. Dá um glória, irmão. Passou uma mosca ali, eu pensei que era um helicóptero. Viu essas igrejas pentecostais? O povo não dá glória a Deus, não, irmão. Se Deus está falando que você dá glória a Deus. Eita, devagar. Marcos capítulo 10 aqui para a gente fechar a mensagem. Marcos capítulo 10, verso 28. Será que vale a pena seguir a Jesus, irmão? Antes de eu ler esse texto, olha para mim aqui. Preocupa não, irmão. Preocupa não. Olha para mim aqui. Antes de eu ler esse texto, eu te fiz uma pergunta. Será que vale a pena servir Jesus? Deixar o meu propósito, a minha vontade, o meu desejo, a minha vocação, o que eu quero para entender o que Ele quer? Será que vale a pena? Ah, pastor, mas esse negócio de esperar pela glória, isso vai demorar demais. Irmão, leia o texto comigo, Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer, ó você aí, irmão, Pedro.
Nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Senhor, deixei a cachaça. Senhor, deixei as festinhas. Senhor, deixei a imoralidade. A gente fica jogando na cara de Jesus, irmão. Deixei aquilo, Senhor, deixei aquilo. Ele está falando assim, ó. Senhor, deixei tudo. Jesus respondeu, digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, até filhos, ou campos, riqueza, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Na eternidade? Já no tempo presente. Você está com medo de renunciar o que por Deus? A Bíblia está dizendo que 100 vezes mais ainda nessa vida, em algumas traduções. Ele está dizendo que tudo que você deixar para seguir Jesus, servir o Senhor, Ele vai te dar 100 vezes, está na Bíblia, não é eu que estou falando, 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição. Perseguição é o projeto de Deus na nossa vida, irmão. Você quer ter unção e não ser perseguido? Todos os profetas que tiveram unção, tem gente que, pastor, eu não consigo orar porque é só orar coisa estreita, o trem fica difícil. Deus me livre de jejuar, pastor. Uma vez eu jejuei, parecia menina adoeceu, sabia não sei o que, o dinheiro começa a acabar. Entenda o projeto de Deus, irmão. Agora eu vou ensinar um negócio para vocês aqui forte. Sobre luta familiar, financeira, enfermidade. Escuta isso aqui. Quando você estiver passando qualquer tipo de tribulação na sua vida, não sofra. Não sofra. Fala para a pessoa que está do seu lado, não importa o que quer que seja que está acontecendo. É luta, é perseguição. Fala assim, não sofra. Desfrute o momento. Uau! Desfrute o momento. Porque até a sua dor é passageira. Tudo que você viver por Cristo aqui, irmão, cada renúncia, cada luta, cada sofrimento, um dia você vai lembrar disso na eternidade. Tem gente que pensa que lá no céu vai dar uma amnésia. Você não vai lembrar, você vai lembrar. Você vai lembrar de tudo, irmão. Só não tem tristeza lá. Você vai lembrar, a Bíblia diz que vai. Você vai lembrar de tudo, você vai conhecer tudo, você vai saber tudo. E você vai falar, uau, que glória foi ter sido perseguido. Que coisa maravilhosa foi eu ter passado aquela luta financeira e ver Deus trabalhando, Deus cuidando de mim. Que bom que foi aquela luta no meu casamento. Desfruta, irmão. Desfrutar não é ficar feliz passando dificuldade. Eu sei que você é ser humano. Eu estou dizendo é que não mergulhe no sofrimento, no melindre, não fica, remoendo aquilo como se você fosse um coitado, não. Entenda que se você segue Jesus, tudo que você passar vai valer a pena. Desfrute o momento de luta. Porque o diabo, irmão, ele se levanta muitas vezes tentando parar você, esfriar a tua fé, diminuir, tudo aquilo que você viveu lá atrás com Jesus, para parecer que você não vai conseguir. E eu vou dizer para você, irmão, uma pessoa que entendeu o que é estar crucificado com Cristo, ela pode pecar, ela pode errar, ela pode escorregar, ela pode estar vivendo o maior momento de luta da vida dela, mas ela sabe que tudo isso vai ser passageiro, porque o momento não define o meu destino. Entenda essa palavra, meu irmão. Não sofra, não se lance, não se jogue. Até Jó, quando estava no chão, apodrecendo em feridas, tinha perdido os filhos, a vida acabada, financeira acabada, o casamento arrebentado. Nada foi capaz de fazer ele parar de dizer: Santo é o Senhor.
tem um negócio de, eu estou passando uma luta, afasta da igreja. Eu estou passando uma luta, sabe, eu não estou tendo tempo para Deus. Meu irmão, você está que nem Ló. Você está olhando as campinas do Jordão e está tentando alcançar aquilo que Deus não deu para você. Se você é filho de Deus, foi chamado para seguir Jesus, larga esse negócio de pescaria que nem Pedro fez. O que é isso, pastor? Pedro estava lá pescando um dia, Deus chamou ele e falou: rapaz, agora você é pescador de homens. A palavra de Jesus não volta vazia. A palavra que Deus liberou na sua vida de chamado, de propósito, é tua. Mas está demorando, pastor. Pedro, tu és um pescador de homens. Aí Jesus, aleluia, caminhou com ele 3 anos. Viu Jesus multiplicar pão, andar sobre as águas. O que é isso, irmão? Que loucura. Ele andou sobre as águas com Jesus. Viu Jesus fazer todas aquelas loucuras. E Jesus falou: ao 3º dia eu ressuscito. Porque ele passou uma provinha. Ele deu uma tropeçadinha, negou Jesus. Mas todos os outros também negaram. Todo mundo correu, todo mundo teve medo. Por causa disso ele queria voltar a pescar. João capítulo 21. Pedro falou... Por que eu estou falando isso, irmão? O Espírito Santo está mostrando aqui pessoas. Pessoas que um dia deixaram tudo por Jesus. Tudo, irmão. Falou: agora Jesus, é nós dois aqui nessa parada para sempre. Aí a luta veio, a prova veio, a dificuldade veio. Decepção com homens. Decepção com homens de Deus, com pessoas na igreja, sabe? Decepções. Parece que as coisas não são do meu jeito. E aí você falou: não quero mexer mais com isso, Jesus, vou voltar a pescar. Deus está dizendo para você hoje: eu não te chamei para isso. Volta para o teu lugar. Está entendendo aqui, irmão? Precisa orar em línguas. Você entender que eu estou falando é espiritual. Você entender que eu estou dando uma palavra profética para voltar para o teu caminho, voltar para o teu lugar. Quer que eu dê uns pulinhos, que andar lá? Deus está falando: volta. Se Deus te chamou para alguma coisa e você acompanhou homens, se frustrou com homens, eu estou desanimado, os meus olhos têm que estar em Jesus, irmão. O apóstolo Paulo venceu, guardou a fé. Sabe o que é guardar a fé, irmão? É guardar a única coisa que faz alguém chegar até o final. Você pode perder tudo. Todo mundo que guarda a fé chega até o fim. Pode acabar tudo, pode acabar a família, pode acabar dinheiro, pode acabar tudo, irmão. Nós estamos sujeitos a passar por todas essas coisas, mas quem guardar a fé vai chegar até o final. E um dia vai valer tão a pena que tudo isso que você viveu e renunciou por Deus aqui não se comparará à expectativa que você tinha no seu coração quando você passava e olhava as campinas do Jordão. Vai valer a pena, irmão. Fala para alguém que está do seu lado aí, sacode ele, fala: vai valer a pena, meu irmão. Não, sacode ele mesmo, irmão. Sacode ele porque está dormindo. Fala: o pastor Harry vai jogar um copo para você. Sacode assim e fala: vai valer a pena. Está na hora de voltar, irmão, para o seu lugar. Eu vou parar aqui para a gente orar.